E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com mais um It's Time 0659 AM. E a gente continua aí fazendo esse trabalho maravilhoso, né, na presença do Senhor. A gente tem feito muitas, né, reprogramações aí, muitos starts. Tudo bom, Rosana? Seja bem-vinda. E a gente tem trabalhado bastante dentro desse projeto 0659 AM. It's time. Esta é a hora, este é o momento. Agora é o momento de mudar, agora é o momento de transbordar, né? E se você tiver aí perdido, ainda não entendeu o que funciona, vai lá na bio do Instagram e clica no link. Ele vai te levar direto para o nosso... Oi, Marcelão, tudo bom? Graça e paz. Vai levar direto para o nosso canal, o canal do YouTube. E lá você... que é Café com Reflexões. E lá você vai poder acessar toda a playlist do It's Time, onde a gente tem falado aí sobre identidade, sobre transformação, sobre novos hábitos, sobre vários assuntos. E ontem a gente falou um pouquinho, e dia 31 a gente tem o treinamento, né? E se você tiver interesse, vai lá, faz o seu cadastro, completamente gratuito, 0800. Quem faz seu cadastro lá também tá na bio do Instagram. E aí você coloca lá seu melhor e-mail, enfim. E a gente vai estar mandando o link para você participar aí desse treinamento, que será uma benção. E tem também aí o grupo do WhatsApp, onde a gente tem enviado várias atividades, né? Lá a gente está sempre trabalhando em conjunto para startar, porque não adianta só saber se você não colocar em prática na sua vida, né? Se eu não colocar em prática na minha vida, isso não vira uma mudança permanente, é só uma motivação. E não é isso que a gente quer mudança permanente, certo? Tamo junto? Então bora lá. Ontem a gente falou sobre novas rotas mentais, que está bem ligado com mudança de hábito, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, só para lembrar um pouquinho de ontem, a gente falou da importância de você pegar o seu objetivo, né? Pensar nele de maneira positiva, sentir o seu objetivo dentro de você. Então, se você tem, valorizar isso, se você tem algum pensamento negativo, alguma coisa relacionada a isso, que eu não consigo, eu não posso, mudar esse pensamento. A gente fez até uma atividade, né, dentro do nosso grupo aí, do WhatsApp. Acreditar, tudo começa pelo processo de acreditar. Eu acredito que eu posso fazer aquilo. E aí eu falo para as outras pessoas, porque aí verbalizando, eu torno realidade e também crio um processo de pessoas que vão checar isso. A partir do momento que eu disse, eu serei cobrado não só por mim, mas por outras pessoas de uma maneira positiva, né? É a faquinha lá atrás, né? Eu atraio isso para mim. Como? Porque o universo conspira, né? Eu chamo de fé. A partir do momento que eu tenho um pensamento positivo sobre isso, que eu acredito, Deus vai lá e abençoa. Então, o universo conspira a favor. E aí eu preciso ter a atitude, eu preciso fazer. E todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, isso vai se renovando. Eu penso, eu sinto, eu acredito, eu falo, eu atraio e aí eu faço, né? O tempo todo. Oi, Rejane, tudo bom? Seja bem-vinda, bom dia. Então a gente vai fazendo essa nova rota na nossa cabeça o tempo todo. E aí chega um momento onde a gente precisa desfazer, quebrar aquilo e refazer. E a gente vai falar sobre isso também, mas não hoje. Hoje a gente vai continuar falando sobre
essa questão de mudança, de transformação de vida. A gente começou falando sobre hábito, rotas mentais, e agora a gente vai falar sobre modelagem. Apesar do que Marcelo já tem falado muito sobre isso o tempo todo, né? Dando spoiler, né, seu Marcelo? Brincadeira. A gente vai falar sobre modelagem. O que é modelagem? É você se vestir bem linda, poderosa e andar na passarela. Não, não é isso não. Mas modelagem é um processo de imitar, reproduzir. É reproduzir alguma coisa. É imitar, ok? Como é que a gente faz isso? Imitar, 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 imitar? Não, não é bem imitar. Mas é usar aquele molde, né? Que não é alguma coisa que deu certo, o modelo que deu certo, né? Para que eu obtenha sucesso através desse modelo, esse atalho, como se fosse um atalho para chegar ao caminho que eu quero chegar. Um exemplo de modelagem é o Walter Disney. Como assim, Cláudia? Ele fazia uma coisa muito interessante. Toda vez que ia criar um filme, um novo modelo de filme de animação, ele criava para ele 3 papéis: o de sonhador, o de realista e o de crítico. E ele assumia em cada criação, ele assumia uma hora o papel de sonhador, uma hora o papel de realista e uma hora o papel de crítico. Por quê? Porque ele pensava como um sonhador. Como é que esse filme, como é que essa animação vai chegar onde eu quero que ela chegue? Como sonhador, como cara que quer tudo, aquele cara que não tem limite, né? E por isso que as animações dele são aquelas encantadoras, maravilhosas, né? Histórias, enfim. E aí ele pensava como realista, tipo, o que eu tenho para alcançar isso, o que eu realmente posso trabalhar dentro do projeto de estrutura, o que eu posso trabalhar para chegar onde eu quero chegar, porque, tipo, eu quero, naquela época, eu quero fazer os pinguins dançando, mas eu não tenho... Oi, Tereza, tudo bom? Seja bem-vinda. Mas eu não tinha a tecnologia que eu tenho hoje, né? Então, assim, até onde eu consigo chegar aos pinguins dançando lá da Babá. Esqueci o nome, gente, da Babá. Enfim. Mas o que acontece? Inclusive, esse filme é fantástico. Eu recomendo nos bastidores de Mary Poppins. Por quê? Porque esse filme retrata da vida dela e fala sobre uma modelagem fantástica. Fantástica, assistam, é muito legal. E então ele trabalha essa parte realista, né, de como é que eu vou... nesse filme ela até fala assim: existem treinadores de pinguins que vão fazer com que eles dancem, porque ela odeia, a escritora do livro, ela odiava animações. Então ela fala: como é que você vai colocar pinguins dançando? Existem treinadores, né, de pinguim. E ele ia colocar uma animação, mas ela não gostava, ele não podia falar isso pra ela. Mas assista o filme. Então ele trabalhava de uma forma realista. Eu não vou conseguir colocar pinguim dançando dentro do filme, né? Nos bastidores de Mary Poppins. O que acontece? Aí ele pegou e fez a animação, certo? E crítico. Ele assumiu o papel crítico. Como assim? Ele sempre diz: isso aqui tá ruim, isso aqui eu não concordo, isso aqui pode ficar melhor. Então ele estava sempre trabalhando dessas 3 formas em momentos diferentes, para poder ele criar esse filme e animação de uma maneira esplendorosa, né? E então ele passava por esse processo quantas vezes isso fosse necessário até ele alcançar o objetivo desejado. Então, o que acontece?
ele modelava isso de 3 formas diferentes, né? Ele criava isso de 3 formas diferentes. O que é modelar? Modelar é seguir um exemplo, né? É ter um modelo de algo que deu certo, como a gente falou, sem perder a sua essência. Isso é muito importante, sem perder a sua essência. Não é plagiar. Modelar não é plagiar. Não é fazer exatamente como o outro fez. Até porque a gente não consegue fazer exatamente igual. Porque a gente tem características diferentes, experiências diferentes, sonhos diferentes, maneiras de pensar diferentes. Então, a gente tem uma digital aí, um DNA, que nos impede de ser exatamente igual ao outro. E ser exatamente igual ao outro também é monótono, é chato. Mas é você pegar a ferramenta que deu certo, o que ele fez que deu certo, a atitude que deu certo e utilizar dentro do seu propósito, né, dentro do seu objetivo, com a sua essência. É inovar. Inovar é pegar algo que deu certo, né? É você pegar algo que já existe, né? E transformar em algo novo. E como fazer isso? Facinho. Facinho fazer isso. Primeiro passo para fazer isso, para modelar. Tá todo mundo comigo aí? Coraçãozinho aí, tá todo mundo comigo aí? Tá todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Um de cada vez. Alguma dúvida? Vou entender que vocês entenderam, então. Que tá todo mundo junto. Escreve assim, tô junto, tamo junto. Pra poder entender que vocês entenderam. Eu preciso identificar. O primeiro passo é identificar o que a outra pessoa fez. Vamos lá. Eu vou desenhar, literalmente desenhar o projeto que ela seguiu. Ok? Então vamos fazer isso passo a passo. Eu vou verificar quais são as habilidades que ela tem, que eu não tenho e que eu quero e preciso ter para alcançar o meu objetivo. Eu olho para a pessoa e digo, isso aqui eu quero ter, eu preciso ter para alcançar o meu objetivo e vou conquistar, certo? E eu anoto isso para desenvolver essa habilidade dentro de mim. Eu preciso entender cada passo que essa pessoa realizou para chegar até onde ela chegou. Marcelo estava falando sobre isso, em algum dos vídeos dele ele fala muito sobre isso, que as pessoas falam assim, eu tenho que modelar, eu preciso fazer igual fulano, eu preciso fazer igual Beltrano e tal. E que não é bem assim. É assim, eu preciso fazer igual fulano e Beltrano como eles começaram, né? Eu pego uma pessoa que é muito boa no que faz. Por exemplo, Paulo Vieira. Excelente. Pastor Cláudio. Amo. E aí você pega essas pessoas que trabalharam dessa forma e olha o que elas estão fazendo. Você vai ficar doido, né? Marcelo já falou isso. Eu não consigo agora fazer o que elas estão fazendo. Por quê? Porque eu estou começando. Então, o que eu tenho que fazer? O que elas faziam no passado. Para chegar aqui. Quais foram as coisas que elas usaram que deram certo e as que não deram certo? E como eu posso utilizar isso na minha vida? Porque se eu pegar todas as publicações, por exemplo, que o Paulo Vieira faz diariamente, todos os starts que ele faz ali diariamente, o tempo todo, eu não dou conta de fazer, porque ainda estou começando, ele está lá no meio. Eu digo no meio porque a gente sempre quer mais, né? Sempre cabe mais. Então, eu pego essas atividades, essas habilidades
que a pessoa que eu admiro tem, certo? E vou trazer para minha realidade como é que eu vou desenvolver essa habilidade dentro de mim para alcançar o objetivo que eu desejo. Mas para isso eu preciso entender, de novo, que cada um tem a sua própria experiência, a sua própria essência, né? Sendo assim, não é igual e nem é para ser. Não é para ser igual. Então eu preciso parar e me perguntar: como eu faço isso? E parar de perguntar: eu posso fazer isso? A gente tem uma mania de falar assim: ah, não, mas eu não posso fazer isso, não consigo fazer isso. Será que eu posso fazer isso? A gente tem que parar de perguntar: será que eu posso? Porque a Bíblia diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pergunta é: qual o caminho que eu devo tomar para chegar ali? Então, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou chegar lá? Pegar minha colinha aqui para eu não me perder. Quando eu entendo que é possível, que eu consigo fazer, né? Como a gente já trabalhou isso. A gente já trabalhou em identidade. A gente já trabalhou isso. Por isso que às vezes você fala assim: nossa, mas ela tá falando de eu posso, mas como é que eu posso? Ai, eu não tô entendendo isso. Não tá entendendo? Vai lá, 0659, né? No It's Time, que tá na bio do Instagram. Você vai linkar lá bonitinho, apertar no link. Vai te levar direto pro canal do YouTube Café com Reflexões. Na playlist tem lá, ó, escrito bem bonitinho assim, ó: It's time! Você vai clicar lá e vai assistir desde o primeiro vídeo. E aí você vai entender que você pode. Porque eu não vou explicar de novo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu posso, eu tiro todas as crenças limitantes. Eu acredito em mim. Eu deixo de vitimismo na minha vida. Eu entendo que eu posso buscar a realidade, né? Aquilo que já me foi dado por Jesus, por Deus, né? Porque eu sou filho dele, co-herdeiro com Cristo, e eu tenho direito a ser próspero, a ser abundante, a fazer as coisas que eu acredito que eu posso fazer e eu me coloco para fazer. A partir desse momento que eu acredito, é uma questão de escolha. Fazer ou não. Fazer ou não é uma questão de escolha. E quando eu modelo isso, quando eu uso um molde para isso, eu desperto em mim a capacidade de conquistar grandes coisas através de pequenas atitudes. Eu conquisto grandes coisas através de pequenas atitudes. Eu conquisto grandes coisas através de pequenas atitudes. Um grande exemplo disso também é Arnold Schwarzenegger. Ele, se você procurar ele lá na internet, cara, é muito grande assim. E tem vários textos a respeito dele, ele já escreveu vários livros também. E ele é um cara mega interessante de se estudar. Arnold Schwarzenegger, ele teve muitos traumas de infância com o pai. Olha, e ele é um sucesso, né? Ele foi um homem que não tinha condições financeiras. Ele tinha muita dificuldade, verdadeiramente, na sua infância. E o pai dele exigia que ele estivesse sempre fazendo esportes. Um certo momento assim da vida dele, não fica claro se ele é pai dele ou se ele não é pai dele, se ele tem dúvida de ser pai dele, fica isso meio obscuro aí. E aí o que acontece? O pai dele é muito rígido, né? E ele sofre alguns abusos assim, emocionais, alguns abusos
físicos também. E ele diz que ele vai ser forte. E ele tá jogando futebol durante um tempo e um dia o treinador dele leva ele para lá pra academia, todos os alunos pra academia, e é a primeira vez que ele pega numa barra. E ele diz sobre a sensação disso, ele descreve a sensação de pegar numa barra, de levantar. E as pessoas ficam admiradas porque, apesar dele nunca ter feito esse tipo de exercício antes, ele é muito, muito forte, ele tem um condicionamento físico muito bom. E ali ele decide que ele vai fazer isso. Então ele todo dia vai para academia, todo dia ele começa a malhar, até que ele vira um grande fisiculturista. E quando ele tá... Ele já como um grande fisiculturista, ele tá ali o tempo todo competindo, enfim, correndo atrás desse objetivo dele, que não é o propósito real dele, nem o objetivo real dele, é o caminho para onde ele quer chegar. Ele vai para os Estados Unidos e lá ele fica um tempo como imigrante, inclusive, como ilegal, né? Imigrante ilegal. E ele fica lá por um tempo e ele diz que quando ele chega nos Estados Unidos tem um rapaz que está falando sobre política e ali desperta o sonho dele. E ele pergunta assim, o que ele é? E aí ele fala assim, ele é democrata. E ele fala assim, então eu sou isso. Acho que é democrata, republicano, sei lá. Não vou me lembrar disso, não. E ali desperta o sonho dele pela política, entendeu? E ele começa a escrever em cartões. Ele começa a escrever em cartões o que ele vai fazer da vida dele, a partir dali. Um homem pobre, certo? Que sofria abusos, que é cheio de traumas e que está como um imigrante ilegal. Ele escreve quais são os objetivos dele. E ele coloca lá nos cartões: começar a sua própria empresa, comprar um carro, ter independência financeira, ir para Hollywood e me tornar um governador. Ele escreveu. E dentro disso tudo, ele conseguiu alcançar, ele ficou milionário antes dele ir para Hollywood. Olha só que interessante, né? Ele ficou rico antes de ir para Hollywood. Ele começou a empresa dele utilizando o dinheiro que ele ganhava nas competições de fisiculturismo. E ele começou a empresa com coisas que tinham a ver com fisiculturismo. Comprou um carro, foi para Hollywood e virou governador. Então, ele é um molde, certo? Ele é um molde de sucesso. Se eu quero conquistar alguma coisa na minha vida, relacionada, por exemplo, ao que ele conquistou, eu preciso olhar para ele. O que ele fez, como ele fez e como eu posso utilizar isso dentro do meu projeto de vida. Por exemplo, uma das coisas que eu posso utilizar como molde que o Arnold Schwarzenegger fez é exatamente essa listagem de objetivo. Ele foi muito claro. Ele foi muito claro no que ele desejava, certo? Outra coisa que ele fez foi deixar completamente todas as crenças limitantes dele. Eu nasci num lar pobre, eu fui agredido na infância. Ele largou todas as crenças limitantes dele. Ele disse, eu quero, eu posso, eu vou, né? E outra coisa que eu posso usar como modelo, ele sonhou alto. Um cara pobre, né? Que foi agredido na infância, disse, vou virar governador. Ele sonhou alto. Ele estava completamente no início ainda. E ele disse, vou virar, é o que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero trabalhar com isso. Então, dentro da modelagem, eu preciso focar qual é a atitude que eu quero aprender e quais são os desejos que eu quero seguir e aquilo que eu não quero fazer. Por exemplo, dentro do projeto do Arnold Schwarzenegger, ele fez coisas erradas. Ele tinha uma namorada que ela
Ela era professora de inglês na época e ele traiu ela. Ele traiu ela. Dentro do casamento dele, que ele dizia que era um casamento que ele amava a esposa, ele traiu a esposa com a governanta, teve um filho que ele não desamparou, mas escondeu durante anos esse filho, entendeu? Para que isso não atrapalhasse nem o casamento dele, nem o projeto de vida dele. Então, isso eu não quero usar como modelo da minha vida. Isso que ele fez eu não quero utilizar para mim. Então, o modelar é em cima das coisas que ele fez de bom e eu quero fazer também, e as coisas que ele fez de ruim, que não deram certo, eu não vou utilizar. É eu pegar um atalho sabendo já quais são as rotas que eu vou seguir dentro desse caminho para não cair em buraco. Para não cair em buraco. Não chegar no ponto que eu não quero chegar, né? Meu pai falava uma coisa engraçada, esplendorosa. Ele dizia assim, que o exemplo dele, né, o exemplo das pessoas a experiência das pessoas que já passaram por isso é como um farol que ilumina o caminho por onde eu já passei e outras pessoas ainda vão passar, né? Então a experiência dele é algo para me guiar. É algo para me ajudar. Meu pai sempre dizia isso, né? E isso é com relação a tudo. Se a gente tem verdadeiramente bem claro na nossa cabeça o que a gente quer fazer, e as pessoas que a gente quer modelar, se a gente tem isso bem claro na nossa cabeça, é fantástico, porque você consegue seguir as coisas boas e deixar as coisas ruins. Por exemplo, o Marcelo falou, quando ele estava falando sobre mudança de hábito, que meu pai tinha esse hábito de fumar. E aí, que é uma das coisas que eu não quero para mim. E aí ele perguntava assim, pai, por que você fuma? E meu pai dizia assim, porque eu sou burro, porque eu sou um idiota, eu sou um imbecil, por isso que eu fumo. Isso não evitou que as propagandas, né, como a Marcela estava falando, trouxessem para ele outras experiências e fizessem com que ele fumasse. Mas meu pai, ele tinha isso bem claro na cabeça dele, que era errado, que ele estava viciado, que era uma coisa ruim que ele estava fazendo, e ele tentava, da forma que ele conhecia, do jeito que ele entendia, fazer com que a gente criasse, né, um modelo diferente, mesmo que não fosse olhando para ele. Por exemplo, em Salvador, eu sou soteropolitana, e é de costume dos baianos falar muito palavrão. Eles falam muito palavrão. E falam palavrão como se não fosse palavrão, entendeu? Muitas palavras, por exemplo, que a gente entende como palavrão, porque eu sou baiana, mas eu fui criada em vários lugares. Muitas palavras que a gente entende como palavrão, o baiano não entende como palavrão. Ele é do cotidiano dele. E os meus pais falavam palavrão. Mas a minha mãe e o meu pai sempre diziam pra gente que não era pra falar. E sempre que pegava falando palavrão, né? Como diz a linguagem baiana, o couro comia. Não podia falar palavrão de jeito nenhum. Então ele tentava modelar, né? Pra que a gente não cometesse os erros que ele cometeu. E aí, muitas vezes a gente fala assim, mas eu quero ter a minha própria experiência. Eu quero seguir o meu próprio caminho. Como é que eu vou saber se realmente isso é bom para mim? Filho tem essa mania, né? Como é que eu realmente vou saber se isso é bom para mim se eu nunca fiz? Pode não ter dado certo para você. Não significa que não vai dar certo para mim, né? Filho tem essa mania. E aí a gente não significa que você não pode fazer. Significa que você vai pegar um caminho mais longo. Então você pode ir lá fazer, cometer os mesmos erros que seus pais cometeram, cometer os mesmos erros que as pessoas que você admira cometeram e
chegar no ponto que você quer chegar em mais tempo do que você poderia chegar se você tivesse olhado o modelo pelo qual ele seguiu e o que deu certo e o que deu errado e o que você queria fazer e o que você não queria fazer. Olhar a experiência do outro. Viver a sua experiência dentro de um modelo já construído. Porque, veja bem, a gente é muito rebelde, mas a gente é inteligente. Vá viver sua experiência, então, e atravessa daqui do Brasil até... Do Brasil, não. De Brasília até Salvador a pé. E vive sua experiência. Porque em muitos anos atrás, as pessoas andavam a pé. Vai viver a experiência que elas viveram. Tenha a sua própria experiência. Construa seu próprio caminho, né? Ou então a cavalo. As pessoas iam de cavalo. E aí, de repente, elas construíram uma carroça. Se você está andando de carroça, não está andando a pé, não está andando a cavalo, você está vivendo a experiência que outra pessoa viveu e por isso que ela construiu uma carroça. Ou de carro. Se você está indo de carro, é porque você está vivendo a experiência que outra pessoa viveu. E aí ela teve uma ideia, construiu um carro e seguiu em frente, diminuiu o tempo para chegar lá em Salvador. E ainda é demorado em 2 dias para chegar lá em segurança, de carro. Ou então, você vai para o aeroporto e chega em 3 horas. E quando você entra no avião, você está vivendo a experiência que outra pessoa viveu e por isso ela desenvolveu o avião. A gente só quer viver as experiências quando a gente está na adolescência, na juventude, que na nossa cabeça vão nos trazer prazeres mundanos, né? Prazeres físicos, prazeres emocionais. E muitas das vezes a gente trilha um caminho mais longo para chegar no nosso propósito. Cláudia, como assim? Mas ontem você falou sobre criar novas rotas mentais. Então, não seguir o modelo do meu pai e da minha mãe. Então, eu estou dizendo exatamente isso de novo. Eu estou dizendo para você que você precisa pegar o modelo que seu pai, sua mãe, a pessoa que você admira, né, Arnold Schwarzenegger, Walter Disney. Oi, tudo bom? Walter Disney, pensa em alguém que você admira, Paulo Vieira, o pastor Cláudio. Quem você admira? Pensa aí, vai colocando aí nos comentários, fulano, beltrano, cicrano. Então, essa pessoa que você admira, você vai olhar, porque assim, é muito fácil. Ai, eu admiro fulano. Tá, quem ele é, o que ele fez, o que ele construiu na vida dele. O que ele trabalhou para chegar até ali. O que ele sofreu. Isso é modelar. O que ele sofreu, pelo que ele passou ali para alcançar aquele objetivo. Quais são os pontos positivos que ele utilizou na vida dele? Quais foram os pontos negativos? O que dali eu posso tirar para mim? Para construir dentro de mim o verdadeiro projeto. Oi, Cláudia Acácio, o que tem eu? Ah, amém, glória a Deus, agora que eu entendi. Para chegar ao projeto que o verdadeiro... Obrigada, que lindo. Eu também te admiro muito. Para chegar ao verdadeiro projeto que eu tenho. Dentro das habilidades que ele tem, quais são as habilidades que falta em mim e que eu preciso desenvolver? Que falta em mim e eu preciso desenvolver? Como é, a partir daí, em sabendo quais são as habilidades que ele tem e que eu preciso desenvolver, como é que eu vou desenvolver isso em mim? Como é que eu vou desenvolver isso em mim?
O que que eu preciso fazer para desenvolver isso em mim? Por exemplo, ele fala inglês fluentemente, então eu preciso fazer um curso de inglês. Dentro do meu propósito, meu objetivo de vida, ele tem uma boa comunicação, então eu preciso aprender a falar melhor com as pessoas. Fazer um curso, uma dinâmica, porque eu não tenho essa habilidade. Eu preciso desenvolver essa habilidade dentro de mim. Aí, a partir desse momento... Mas será que vem coisa boa da Bahia? Vem sim. Aí, o que que acontece? Eu vejo essas habilidades, eu vejo essas coisas que me faltam. A partir desse momento, eu começo a desenvolver. Quais foram os erros que essa pessoa que eu admiro, quais foram os erros que ela cometeu que eu não quero cometer dentro da minha vida? Que eu não quero fazer. Por que ela cometeu esses erros? Qual é a história de vida dela? Como é que eu vou fazer para não cometer esses erros? Como é que eu vou fazer para mudar a minha história de vida? E dentro da minha essência, como é que eu vou usar isso? Por exemplo, o Walter Disney. Eu admiro ele, admiro o projeto encantador que ele fez, né? Admiro as coisas que ele trabalhou, mas eu não tô querendo trabalhar com um projeto de animação, nem nada disso. Então eu tenho que tirar dentro do projeto de vida dele o que cabe para o meu projeto de vida. O que cabe do Walter Disney no meu projeto de vida? Encantar as pessoas. Ele é encantador. Então, é isso que eu tenho que tirar para mim. O que eu vou fazer dentro desse projeto da minha vida. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, que eu entendo como modelar, gente, é muito simples mesmo. É bem simples. Quando eu entendo como modelar, aí eu consigo criar um plano, né, para seguir em frente. Pegando um atalho. Olha que maravilha. Um atalho, porque eu vou pegar todos os bugs do computador, todas as falhas, e aí eu vou trabalhar para atualizar sem aqueles bugs, sem aquelas falhas, dentro do projeto. Consegue entender isso? É fantástico, não é? Eu vou pegar uma coisa que já existe, analisar as falhas e vou retirar as falhas e criar. E como diz o Marcelo, o Instagram vai atualizar com novas falhas, com novos bugs. Bugs e falhas suas que você cometeu dentro da sua experiência de vida e que quando outra pessoa for modelar, ela vai olhar essas falhas que você cometeu e ela vai remodelar de maneira para atualizar sem essas suas falhas, cometendo outras falhas para outra pessoa. E isso vai, para sempre. Ontem eu estava numa reunião e o rapaz que estava fazendo a reunião, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, é Bruno o nome dele. Ele falou o seguinte, que quando você olha no meio que você vive, você é a pessoa mais inteligente e mais esperta, mais, ele usou um palavrão, eu não vou usar, né? O cara do meio que você tá, ou você é o mais pobrezinho e o mais burrinho do meio que tá ali, né? O que menos sabe. Burrinho eu acho feio, eu não gosto de chamar ninguém de burro, não, nem gosto de ser burra, não. Eu acho que é uma palavra muito pesada. Você é o que menos sabe no meio que você tá. Qual dos dois que você quer ser? Você quer ser o que mais sabe, né? O mais inteligente, o mais poderoso, o mais rico? Ou você quer ser o que menos sabe, o que menos tem, menos rico ali, no meio do que você está? Qual dos dois? Pensa aí. Tic-tac, 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 tic-tac. Mais inteligente ou menos inteligente? Mais rico ou menos rico?
Isso, um de cada vez aí, colocando nos comentários. Pra não bugar aí o Instagram, que ele ainda vai atualizar. Maravilha, Maria! É raro alguém responder isso. O que menos sabe, com certeza. Sabe por quê? Porque se eu tô à roda das pessoas que sabem menos do que eu vou aprender o quê com aquelas pessoas? Nada. Eu sei mais do que elas. Mas se eu estou no meio de pessoas que sabem mais do que eu vou aprender muito com elas. É isso aí. Fantástico. Fantástico, Maria. Muito bom. É raro as pessoas responderem assim. E sabe o que é o melhor da nossa vida? É que a gente tem uma pessoa que não cometeu erro nenhum, falha nenhuma, e que ainda nos deu um modelo pra gente seguir. Sabe quem é? Até o papagaio gritou lá embaixo. Isso mesmo, Jesus. Ele é o modelo perfeito. É o modelo perfeito. E ele deixou outros modelos também pra gente seguir. E ele já coloca até as falhas desses modelos. Por exemplo, Davi, o adultério. Aí ele coloca lá Jacó, enganar seu pai. A falha que Jacó cometeu. Ser enganado, né? Aí ele coloca lá Salomão, ter se afastado de Deus, mas ele tinha uma grande sabedoria, um grande conhecimento, liderou bem seu povo. E aí ele vai colocando, né? Porque Deus é maravilhoso. Ele vai colocando os modelos que a gente pode seguir, que a gente deve seguir, e os erros que eles cometeram, para que a gente não cometa os mesmos erros. E nos dá um exemplo perfeito, Jesus Cristo, para que a gente seja seguidor dele, para que a gente modele a partir dele. Ele é o nosso maior modelo, ele é o nosso maior exemplo, né? Meu pai sempre dizia assim, eu falo muito do meu pai, eu amo demais também. Meu pai sempre falava assim, toda vez que você for tomar uma atitude, ele não usava a palavra modele a partir de Jesus, mas ele fazia com que a gente modelasse a partir de Jesus. Porque ele falava assim, pergunte para você mesmo, o que Jesus faria em meu lugar? Antes de dar uma resposta para alguém, pergunte para você mesmo, o que Jesus faria em meu lugar? Antes de você seguir um propósito, alguma coisa, pergunte, o que Jesus faria em meu lugar? Criar uma empresa, o que Jesus faria em meu lugar? Meu pai sempre falou isso para mim, pra gente. O que Jesus faria em meu lugar? Ele estava dizendo no conhecimento que ele tinha, modele a partir de Jesus. Use Jesus como seu modelo de vida. E é isso que eu quero deixar para vocês. Use Jesus como seu modelo de vida. Ele é o modelo perfeito. E tamo junto. Hoje ainda, 12:05, nós temos do trono. Hoje é João 6. Marcelo me fez um desafio. Hoje, João 6. E nós temos também 06:59 p.m. com Marcelo. Hoje. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, não está startando essas tarefas, tá na hora de se inscrever. Clica na bio do Instagram e acompanha a gente. Cria um novo modelo de vida para você. Tamo junto. Como diz o Marcelo, até depois do fim. Beijo!